Olá, meu amigo e minha amiga, aqui é Miguel Castro, narrador de Vozes Pretas Importam, e hoje você vai conhecer uma história que vai mexer com cada pedaço do seu coração. Antes de começarmos, se inscreva no canal e me diga de onde você está nos ouvindo. É sempre emocionante saber onde as nossas histórias chegam. Prepare-se porque a emoção começa agora. Uma arma pressionada contra a têmpora. Risadas cruéis ecoando pelo pátio militar. Uma mulher negra cercada por jovens arrogantes que não fazem ideia de quem ela realmente é. O que aconteceu nos próximos segundos mudou para sempre a vida daqueles cadetes privilegiados e expôs uma verdade brutal sobre preconceito, poder e justiça que ninguém esqueceria jamais. Esta é a história real de como a comandante Tiffany Ross ensinou uma lição que nenhuma sala de aula poderia dar. O sol de meio-dia castigava o pátio de treinamento no Rio de Janeiro naquela quinta-feira de março. O calor úmido grudava nos uniformes dos cadetes como uma segunda pele, mas nada era tão sufocante quanto a tensão que se instalava naquele momento. Você tem medo de me olhar agora? A voz do cadete Tyler Brennan ecoou arrogante e cruel pelo espaço aberto, enquanto ele pressionava a pistola de treino contra a têmpora dela. Ao redor, uma dúzia de jovens uniformizados explodiu em risadas provocadoras, suas vozes reverberando pelas paredes do centro militar como se fossem donos daquele lugar, como se fossem donos do mundo. Mas ela não piscou. Não se mexeu 1 centímetro sequer. A comandante Tiffany Ross permanecia imóvel como uma estátua de bronze. Sua mandíbula estava travada, os olhos cor de âmbar fixos à frente, encarando o horizonte além daqueles garotos mimados. Nenhum traço de medo no rosto. Apenas um silêncio absoluto, profundo e sufocante que parecia sugar o oxigênio do ar. E isso os fez rir ainda mais alto. "Vamos lá!" Ela congelou. Gritou um deles, batendo palmas teatralmente. "Eu achava que os comandos especiais eram mais duros que isso", acrescentou outro, provocando uma nova onda de risadas cruéis que pareciam cortar a dignidade dela em pedaços. Tyler se inclinou mais perto, seu hálito quente contra o rosto dela, sussurrando com desprezo que fazia cada palavra parecer veneno. "Olhe para ela. Todo esse treinamento e ela não aguenta nenhuma brincadeirinha. Mas aqui está a pergunta que deveria estar martelando na sua mente neste exato momento. O que você faria se estivesse no lugar dela? Se tivesse sua dignidade atacada, sua competência questionada, sua própria existência ridicularizada por pessoas que nunca precisaram provar nada na vida? Você explodiria em raiva? Desabaria em lágrimas ou faria algo completamente diferente? A comandante Tiffany Ross tinha 34 anos e nunca, em seus piores pesadelos, imaginou que uma simples missão de observação disfarçada se tornaria uma lição de vida tão brutal e reveladora. Ela era a primeira mulher negra, Navy SEAL, a liderar operações especiais em 3 zonas de guerra diferentes. Seu arquivo militar era classificado em um nível tão alto que metade dos instrutores daquela base nem sequer sabia quem ela realmente era. Medalhas que contavam histórias de coragem que fariam qualquer homem tremer. Cicatrizes que mapeavam batalhas onde a morte sussurrou seu nome e ela respondeu: "Hoje não." Mas ali, naquele pátio ensolarado do Rio de Janeiro, vestindo um uniforme sem insígnias, sem títulos brilhando no peito, ela era apenas mais uma presença silenciosa. Uma observadora invisível enviada para avaliar, para testar, para expor fraquezas onde elas se escondem melhor, na arrogância cega dos privilegiados. Ela havia permanecido calada durante toda aquela manhã infernal, observando os cadetes tropeçarem em exercícios táticos básicos que qualquer recruta competente dominaria. Suas posturas eram desleixadas, o foco disperso como borboletas perseguindo flores. Mas a atitude era afiada como navalha, presunçosa, privilegiada e perigosamente arrogante. E agora, um deles tinha a audácia absoluta de pressionar uma arma, de treino ou não,
contra a têmpora de uma Cial condecorada em combate real. Só para ver se ela piscaria. Só para provar algum ponto torto e doente sobre hierarquia e poder. Você ainda acha que isso é um jogo? A voz dela cortou o ar como aço batendo em aço. Fria, precisa, letal. O pátio caiu em um silêncio mortal tão profundo que você podia ouvir o vento quente passando pelas palmeiras ao redor. Os outros cadetes ficaram paralisados observando. Um deixou cair a garrafa d'água que segurava, o líquido se espalhando no concreto quente como sangue. Outro recuou 3 passos, sem nem perceber. O instinto de sobrevivência, gritando algo que sua mente arrogante se recusava a processar. Eles haviam sido treinados para respeitar patentes, para memorizar procedimentos operacionais padrão, para recitar códigos de conduta militar. Mas isso era real. Isso era experiência de guerra transformada em movimento puro. Cada centímetro da postura de Tiffany gritava combate vivido. A forma como respirava, controlada, ritmada, calculada. Como os músculos de suas costas se contraíam imperceptivelmente sob o uniforme, prontos para explodir em ação. Como os olhos dela calculavam distâncias, ângulos de ataque, pontos de vulnerabilidade sem piscar uma única vez. Aquela é uma arma de borracha, disse ela, ainda completamente imóvel, como uma cobra segundos antes do bote. Se fosse real, você estaria raspando os miolos do seu emiguinho das suas botas agora mesmo. O que nenhum daqueles garotos privilegiados sabia era que estavam a exatos 3 segundos de descobrir por quê. Você nunca deve subestimar alguém apenas pela cor da pele, pelo gênero ou pela ausência de medalhas visíveis no peito. Enquanto riam de sua suposta vulnerabilidade, enquanto celebravam sua imaginária vitória, os olhos dela revelavam uma serenidade aterrorizante. Aquele tipo de calma que só existe em pessoas que enfrentaram tempestades muito piores do que cadetes mimados brincando de soldado. Pessoas que olharam a morte nos olhos e viveram para contar a história. Se essa história de coragem, justiça e reviravolta está fazendo seu coração acelerar, não esqueça de se inscrever no canal agora mesmo e ativar o sininho de notificações. Porque o que aconteceu nos segundos seguintes mudou completamente a dinâmica daquele pátio militar e expôs verdades sobre preconceito e privilégio que vão te fazer repensar tudo que você acredita sobre poder e justiça. O cadete que segurava a arma de treino, Tyler Brennan, filho de um general, aposentado e acostumado a ter todas as portas abertas só por causa do sobrenome gravado em ouro na história familiar, começou a rir ainda mais. Alto ao perceber que ela não havia reagido como ele esperava. Ele queria medo, queria submissão, queria a confirmação de sua superioridade imaginária. Mas tudo o que recebeu foi aquele silêncio gélido que fazia os pelos de sua nuca se arrepiarem sem que ele entendesse o porquê. Pessoal, olhem isso, gritou Tyler para os outros, gesticulando teatralmente como um ator barato em uma peça mal ensaiada. Essa senhora aqui deve achar que pode nos dar uma lição de moral. Que fofo! Os outros cadetes se aproximaram em círculo, como hienas famintas cercando uma presa ferida. Para eles, aquilo era apenas mais uma manhã ensolarada de diversão às custas de alguém que claramente não pertencia àquele ambiente sagrado e exclusivo. Sério, de onde você veio? Provocou outro, cruzando os braços com arrogância estudada. Porque você obviamente não entende como as coisas funcionam por aqui. Mas o que aqueles jovens arrogantes não sabiam, o que seus cérebros privilegiados e limitados não podiam nem começar a compreender, era que cada palavra de desprezo, cada risada cruel, cada gesto de superioridade estava sendo arquivado cuidadosamente na mente estratégica de uma das mulheres mais letais e respeitadas das forças especiais, e a tempestade que eles haviam acabado de desencadear estava apenas começando. A comandante Tiffany Rodrigues havia enfrentado situações muito piores do que um bando de garotos mimados brincando de soldado em um pátio ensolarado do Rio de Janeiro.
muito piores. Aos 18 anos, ela era a única mulher negra em sua turma na Academia Naval de Rio Grande, no sul do país. Ali, suportou piadas cruéis, murmuradas nos corredores, sabotagens constantes de colegas que acreditavam piamente que ela estava roubando uma vaga que deveria ir para um homem branco de família tradicional. Quantas vezes acordou encontrando seu uniforme rasgado? Quantas vezes sua comida foi deliberadamente contaminada no refeitório? Quantas vezes precisou provar que era 3 vezes melhor só para ser considerada metade tão boa? Aos 22, liderou sua primeira missão real em território hostil na fronteira amazônica, salvando 7 soldados de uma emboscada onde os inimigos tinham 3 vezes mais armas e 0 piedade. Ela carregou 2 homens feridos nas costas por 8 quilômetros de selva fechada, enquanto balas zuniam sobre sua cabeça como vespas furiosas. Aos 28, sobreviveu a um ataque químico brutal que matou metade de seu batalhão em questão de minutos. O gás queimava os pulmões como ácido derretido. Pessoas caíam ao seu redor, sufocando em seu próprio sangue. Mas ela manteve a calma, colocou a máscara e carregou 3 companheiros feridos por 12 quilômetros infernais até a segurança, recusando-se a deixar um único soldado para trás. E aos 30, recebeu a Medalha de Honra Nacional por uma operação tão classificada que até hoje ninguém pode saber os detalhes completos. Tudo o que se sabe é que ela salvou centenas de civis inocentes de um massacre iminente, entrando sozinha em território inimigo, quando todos os homens de sua unidade estavam incapacitados. Mas ali, naquele pátio da Academia Militar do Rio de Janeiro, enfrentando o desrespeito de jovens que nunca precisaram provar nada além do sobrenome impresso na carteirinha de identidade, ela sentiu uma raiva familiar subindo pela garganta como lava de vulcão. Não era medo, nunca medo, era fúria controlada. O tipo de emoção que pessoas perigosas aprendem a canalizar como arma. Você tem família no exército? Perguntou Tyler Brennan, fingindo interesse genuíno, enquanto seus olhos brilhavam com malícia. Porque geralmente pessoas como você só entram aqui por causa de cotas, né? Diversidade e tal. As risadas ecoaram novamente pelo pátio, mas dessa vez com uma crueldade mais afiada, mais direcionada, mais venenosa. Aposto que você nunca segurou uma arma de verdade na vida, acrescentou Lucas Mendes, outro cadete, gesticulando exageradamente como se estivesse explicando algo para uma criança. Você deve ter vindo de um daqueles programas sociais do governo. O sol do Rio de Janeiro estava no seu ponto mais alto agora, transformando o pátio de concreto em uma chapa quente de padaria. O suor escorria pelas têmporas dos cadetes, manchando seus uniformes engomados. O cheiro de protetor solar barato, misturado com arrogância juvenil, pairava no ar como uma nuvem tóxica. Tiffany podia sentir cada gota de suor descendo por suas costas, cada batida controlada de seu coração, cada respiração medida entrando e saindo de seus pulmões. Ela estava completamente consciente de tudo, a posição exata de cada cadete ao seu redor, as rotas de fuga disponíveis, os pontos de pressão onde poderia neutralizar uma ameaça em menos de 2 segundos. Mas ela não se moveu, porque essa missão não era sobre força física. Era sobre expor a podridão escondida sob uniformes bonitos e sobrenomes importantes. Era exatamente esse tipo de arrogância privilegiada e preconceito disfarçado de tradição que Tiffany havia sido enviada para identificar e corrigir como um cirurgião remove um tumor cancerígeno. Sua missão oficial era avaliar o potencial de liderança entre cadetes de elite que seriam os futuros comandantes das Forças Armadas Brasileiras. Mas na realidade, na missão real que ninguém além de 3 pessoas no país conheciam, ela estava ali para descobrir quais desses filhos crescidos de generais e políticos representariam um perigo mortal quando colocados em posições de comando sobre soldados de verdade. Soldados que sangravam, soldados que morriam,
Soldados cujas famílias choravam em funerais militares, enquanto a bandeira verde e amarela era cuidadosamente dobrada. E agora ela tinha sua resposta. Documentada, gravada e pronta para explodir como bomba. Tyler se inclinou ainda mais perto, tão perto que ela podia sentir o cheiro de café requentado em seu hálego, sussurrando alto o suficiente para todos ouvirem. Olha, ninguém aqui quer te humilhar desnecessariamente. Que tal você aceitar que este lugar não é para você e pedir uma transferência? Seria melhor para todo mundo, especialmente para você, acrescentou Gabriel Santos, outro cadete, provocando uma nova onda de risadas que soavam como vidro quebrando. O que nenhum daqueles garotos sabiam, o que suas mentes limitadas e privilegiadas não podiam começar a compreender, era que cada palavra de desprezo, cada risada cruel, cada gesto arrogante de superioridade estava sendo arquivado cuidadosamente, meticulosamente, cirurgicamente na mente estratégica de uma das mulheres mais letais e respeitadas das Forças Especiais Brasileiras. E mais do que isso, estava sendo gravado. Tiffany respirou fundo, sentindo o ar quente do rio enchendo seus pulmões, os olhos percorrendo lentamente o grupo, como um general estudando um campo de batalha antes do ataque final. Ela memorizou cada rosto, cada postura arrogante e cada sorriso condescendente que logo se transformaria em terror puro. Interessante, murmurou ela, quase para si mesma, a voz baixa como trovão distante antes da tempestade. O que é interessante? Tyler se aproximou mais, seus instintos completamente falhos, interpretando a calma dela como submissão, como fraqueza, como vitória conquistada. Você finalmente entendeu onde está? Provocou ele, o peito estufado de orgulho idiota. Eu entendo perfeitamente, respondeu ela, a voz mantendo aquela serenidade inquietante que fazia os pelos da nuca se arrepiarem. Entendo que vocês realmente acreditam que merecem estar aqui. Claro que merecemos. Explodiu Marcelo Ferreira, outro cadete, as veias do pescoço saltando. Nossas famílias construíram esta instituição. Nossos pais e avós serviram com honra, com sangue, com sacrifício, enquanto pessoas como você, pessoas como eu, o quê? Interrompeu ela, virando-se lentamente, finalmente movendo seu corpo pela primeira vez, encarando-os diretamente com olhos que haviam visto horrores, que esses garotos só conheciam de videogames e filmes de Hollywood. O silêncio foi instantâneo, absoluto, desconfortável como roupa molhada, grudada na pele. Tyler engoliu em seco, sua garganta fazendo um som audível, percebendo subitamente que algo fundamental havia mudado na dinâmica daquele confronto. Termine a frase, disse ela, dando um passo deliberado à frente, invadindo o espaço pessoal dele da mesma forma que ele invadira o dela. Pessoas como eu, o que exatamente? Nenhum deles conseguiu responder. De repente, inexplicavelmente, a dinâmica havia se invertido completamente. Eles se sentiam como crianças malcriadas sendo confrontadas por um adulto que descobrira sua travessura mais suja. O medo começou a rastejar por suas espinhas como aranha venenosa. Foi naquele momento preciso, naquele segundo exato de silêncio ensurdecedor, que a comandante Tiffany Rodrigues tomou uma decisão que mudaria completamente a trajetória das vidas daqueles jovens arrogantes. Ela não explodiria em raiva, não gritaria, não os agrediria fisicamente, embora pudesse neutralizar todos eles em menos de 30 segundos sem nem suar. Não. Ela faria algo muito mais devastador. Ela os ensinaria a lição que suas famílias privilegiadas nunca se preocuparam em ensinar. Que ações têm consequências, que respeito não é herdado através de sobrenomes e que subestimar alguém pela aparência pode custar tudo o que você acha que merece. Cada nova humilhação que eles tentavam impor estava apenas alimentando algo dentro dela que aqueles jovens arrogantes não podiam ver. Uma força silenciosa sendo fortalecida pela própria injustiça que tentavam normalizar.
Se você está vibrando com essa história de justiça e quer ver como essa comandante extraordinária virou o jogo completamente, inscreva-se no canal agora e ative as notificações, porque o que está prestes a acontecer vai te deixar de queixo caído. O que aquelas crianças privilegiadas não sabiam era que cada ato de desrespeito estava escrevendo sua própria sentença de derrota e que a verdadeira tempestade ainda estava por vir naquele momento de silêncio tenso que parecia esticar. O tempo como chiclete, algo imperceptível mudou na postura de Tiffany. Não era raiva visível, não era agressividade. Era algo muito mais perigoso, muito mais calculado. Era puro e frio cálculo militar. Termine a frase, repetiu ela, a voz cortando o ar quente do rio como lâmina recém-afiada. Pessoas como eu, o que exatamente? Tyler Brennan engoliu em seco, sua maçã de Adão subindo e descendo visivelmente, mas sua arrogância, aquela arrogância estúpida, construída em anos de privilégio não questionado, falou mais alto que seu instinto de autopreservação. Pessoas que conseguem vagas por causa de... Você sabe. Ele fez uma pausa teatral, olhando para os amigos em busca de validação, políticas de diversidade, não por mérito real. Os outros cadetes riram nervosamente. Mas agora havia algo completamente diferente no ar. Uma tensão que não existia antes. Como se o próprio oxigênio tivesse ficado mais pesado, mais difícil de respirar. Mérito real, repetiu ela lentamente, como se estivesse testando o sabor venenoso das palavras na língua. Conceito interessante vindo de alguém que está aqui, porque o sobrenome do pai abre portas automaticamente. Foi nesse momento preciso que o coronel Joaquim Silva, veterano condecorado de 3 conflitos internacionais e instrutor-chefe da Academia Militar do Rio de Janeiro, apareceu na entrada do pátio. Ele havia chegado para uma inspeção de rotina matinal, verificação padrão de quinta-feira, mas parou abruptamente ao ver a cena se desenrolando à sua frente. Seus olhos treinados em décadas de serviço militar captaram imediatamente a dinâmica tóxica. Um grupo de cadetes cercando alguém, posturas agressivas, risadas cruéis ecoando pelo concreto quente. E então ele viu o rosto da pessoa no centro do círculo. Puta merda, murmurou baixinho, reconhecendo instantaneamente uma das operadoras mais respeitadas, temidas e condecoradas das Forças Especiais Brasileiras. Ele conhecia Tiffany Rodrigues, de reputação lendária. Havia lido relatórios militares classificados sobre suas missões impossíveis. Sabia exatamente quem ela era, por que estava ali infiltrada e qual era sua missão real. Mas decidiu não intervir imediatamente. Ele queria ver. Não, ele precisava ver. Como esses garotos privilegiados, esses filhos de generais e políticos, se comportariam quando achassem que nenhuma autoridade real estava observando. Quando achassem que poderiam fazer o que quisessem sem consequências. Olha, continuou Tyler, encorajado pelo silêncio estratégico de Tiffany, que ele interpretava erroneamente como fraqueza. Não estou dizendo que você não é valiosa, só que este lugar exige um certo padrão, entende? Tradição familiar, background adequado, linhagem militar comprovada. Esse tipo de coisa que realmente importa. Background adequado, ecoou ela, os olhos cor de âmbar percorrendo lentamente o grupo como um predador avaliando presas. Como o seu, por exemplo. Exatamente. Tyler se endireitou, o peito estufando de orgulho idiota e imerecido. Meu avô serviu no Pacífico durante a Segunda Guerra. Meu pai no Vietnã, antes de ser transferido para missões aqui no Brasil. Esta é uma instituição de elite, entende? Não é para qualquer um que apareça. O que Tyler não sabia, o que sua mente limitada não podia processar, era que cada palavra arrogante estava sendo gravada em alta definição. Tiffany havia ativado discretamente o gravador militar embutido em seu relógio tático. Equipamento padrão de operações especiais que sempre carregava, mesmo em missões disfarçadas. Cada insulto, cada comentário preconceituoso velado,
Cada exibição de arrogância tóxica, cada risada cruel, tudo estava sendo documentado meticulosamente com timestamp, localização GPS e identificação facial automática. E você? Perguntou Lucas Mendes, cruzando os braços musculosos sobre o peito enquanto se aproximava. Qual é o seu histórico militar de família? Onde seu pai serviu? Que medalhas ele ganhou? A pergunta trouxe uma pausa pesada. Tiffany baixou os olhos por um momento e Tyler interpretou aquilo completamente mal. Ele viu como constrangimento, como fraqueza emocional, como vitória conquistada. Ah, entendi, disse ele sorrindo com crueldade que fazia seu rosto parecer uma máscara grotesca. Militar de primeira geração? Que fofo mesmo. Aposto que seus pais ficaram super orgulhosos quando você conseguiu entrar aqui através dos programas de inclusão. O que nenhum deles sabia, o que suas vidas privilegiadas e protegidas nunca permitiram que entendessem, era que o pai de Tiffany, sargento-mestre Roberto Rodrigues, havia morrido em serviço quando ela tinha apenas 16 anos de idade, não em combate glorioso, não defendendo a nação heroicamente, em um acidente de treinamento brutal, causado por equipamento militar defeituoso, que a corporação sabia que estava danificado há meses, mas escolheu conscientemente não substituir para economizar dinheiro no orçamento. Lucros antes de vidas. Planilhas antes de pessoas. Ela cresceu visitando um túmulo todas as semanas, prometendo a uma lápide de mármore que honraria a memória dele de uma forma que nenhum filho de general privilegiado poderia jamais compreender ou alcançar. Meu pai, disse ela baixinho, a voz carregada de uma dor que ela havia aprendido a transformar em combustível, me ensinou que o verdadeiro valor de um soldado não está no sobrenome que carrega impresso em convites de festas de gala. Está no sangue que está disposto a derramar pela pessoa ao seu lado. Pelo companheiro que pode ser de qualquer cor, qualquer origem, qualquer classe social. Que poético, riu Tyler, fazendo uma careta exagerada. Mas na vida real, querida, conexões importam. Networking importa. Família importa. QI, quem indica, é o que realmente move carreiras. Você nunca vai entender isso porque simplesmente não pertence a esse mundo. Foi nesse momento exato que a comandante Tiffany Rodrigues tomou uma decisão que mudaria completamente, irreversivelmente, a trajetória daqueles jovens arrogantes. Você está certo sobre uma coisa, disse ela, surpreendendo a todos com o tom quase concordante. Os cadetes trocaram olhares triunfantes. Finalmente haviam quebrado a resistência dela. Finalmente ela estava admitindo o óbvio. Eu realmente não pertenço aqui, continuou ela, deixando as palavras pairarem no ar quente. Tyler sorriu vitorioso. Gabriel bateu palmas devagar, sarcasticamente. Marcelo deu um soco no ar como se tivesse marcado um gol. Eu não pertenço aqui, repetiu ela, a voz agora mudando de tom como tempestade se formando, porque meu lugar verdadeiro é em operações que vocês nem sabem que existem, em missões tão classificadas que nem os filhos de generais têm permissão para saber que aconteceram. Em situações de combate real, onde erros custam vidas, não apenas pontos em simulações de videogame, Tyler franziu a testa, confuso com a mudança súbita de dinâmica. Algo estava errado. Terrivelmente errado, mas sabe de uma coisa? Acrescentou ela, dando um passo deliberado à frente, invadindo o espaço pessoal de Tyler, da mesma forma que ele invadira o dela minutos antes. Vocês me deram exatamente o que eu vim buscar aqui. O que você precisava? Perguntou Lucas, a voz traindo nervosismo pela primeira vez. Provas. A palavra caiu como bomba no pátio silencioso. De repente, inexplicavelmente, a dinâmica havia mudado completamente. Os cadetes se entreolharam, os sorrisos desaparecendo como névoa sob sol forte, percebendo que algo estava terrivelmente assustadoramente errado. No fundo do pátio, encostado na parede e observando tudo com expressão ilegível, o coronel Joaquim Silva sorriu discretamente. Ele havia visto aquela mesma expressão no rosto de Tiffany Rodrigues nos
Relatórios de missões classificadas que lera. A calma absoluta de um predador antes de destruir completamente sua presa. Provas de quê? Tyler tentou desesperadamente manter a arrogância na voz, mas havia uma nota inconfundível de nervosismo agora, como rachadura em vidro antes de estilhaçar. De que alguns cadetes nesta prestigiosa academia militar acreditam firmemente que diversidade é apenas uma política chata e desnecessária. Que mérito real é medido exclusivamente pelo sobrenome que você herda. E que um soldado, qualquer soldado, pode ser humilhado publicamente, ameaçado com arma e ridicularizado sem absolutamente nenhuma consequência. Ela tirou o relógio tático do pulso com um movimento calculado e mostrou para eles. A pequena luz vermelha lhe piscava suavemente. Gravação ativa. O rosto de Tyler Brennan empalideceu instantaneamente, todo o sangue drenando como se alguém tivesse aberto uma torneira. Os outros cadetes recuaram involuntariamente, tropeçando uns nos outros, finalmente percebendo a magnitude catastrófica do erro que haviam cometido. Você não pode gravar sem nossa permissão, Gabriel gaguejou, a voz quebrando como vidro. Isso é ilegal, invasão de privacidade. Em uma instalação militar federal, sorriu ela friamente. O sorriso não alcançando os olhos que permaneciam duros, como aço temperado. Durante uma investigação oficial autorizada pelo Comando Supremo das Forças Armadas? Na verdade, não só posso, como é meu dever legal e moral, documentar tudo. Investigação oficial? Tyler engoliu em seco, a voz saindo como sussurro estrangulado. Que investigação? A investigação que determina quais cadetes têm potencial real para liderar soldados em combate e quais representam um perigo mortal para a coesão, eficácia e sobrevivência das tropas sob seu comando. A sentença final pairou no ar como guilhotina prestes a cair. Foi naquele momento exato que Tyler Brennan percebeu, com uma clareza aterrorizante que fez seu estômago revirar, que havia subestimado completamente a situação. Eles não haviam insultado apenas uma pessoa qualquer. Não haviam provocado uma recruta assustada. Não haviam humilhado uma mulher vulnerável que poderia ser intimidada e esquecida. Haviam fornecido provas gravadas, geolocalizadas de viés institucional, preconceito racial e assédio militar a alguém que claramente tinha autoridade. Poder e, pior ainda, a determinação fria de usar essas informações. Olha, talvez tenhamos nos expressado mal. Tentou Tyler retroceder desesperadamente, as mãos levantadas em gesto conciliador que chegava tarde demais. Não foi isso que quisemos dizer. Foi só uma brincadeira entre colegas, sabe como é... Não, interrompeu ela, a voz cortando como guilhotina. Vocês expressaram exatamente o que pensam, com clareza cristalina, sem ambiguidade. E agora eu tenho as provas documentadas que precisava para completar minha missão aqui. A confiança arrogante que dominava o grupo minutos atrás evaporou completamente como água em chapa quente. Em seu lugar, apenas o pânico crescente e visceral de jovens privilegiados, percebendo pela primeira vez na vida que suas palavras cruéis teriam consequências reais. Consequências que papai não poderia resolver com um telefonema. O que você vai fazer com essa gravação? Perguntou Marcelo Ferreira, a voz tremendo visivelmente. Suor, escorrendo por sua testa, apesar do ar-condicionado que começava a funcionar nos prédios ao redor. Tiffany olhou para cada um deles lentamente, metodicamente, memorizando cada rosto assustado. Cada expressão de pânico crescente, cada gota de suor de nervosismo escorrendo, por rostos que minutos atrás transbordavam arrogância. Vou fazer exatamente o que qualquer soldado comprometido, com a excelência militar, faria com provas irrefutáveis de má conduta grave entre cadetes que se consideram futuros líderes das nossas forças armadas. Ela pausou. Deliberadamente, teatralmente, deixando o peso esmagador de suas palavras afundar como âncora em água profunda. Vou seguir o protocolo estabelecido. Vou reportar aos meus superiores.
Vou apresentar as evidências ao comitê disciplinar e vou recomendar as ações apropriadas, baseadas na gravidade do que documentei. Por um momento tenso, enquanto Tiffany caminhava calmamente em direção à saída do pátio, seus passos ecoando no concreto como batidas de tambor funeral. Todos os cadetes ficaram paralisados em choque, mas assim que ela desapareceu pela porta, o pânico explodiu. Merda, merda, merda! Tyler passou as mãos pelo cabelo repetidamente, puxando os fios com força. Cara, a gente se ferrou. A gente se ferrou completamente. Relaxa, pô! Tentou Lucas Mendes, mas sua voz traía o nervosismo que sentia. Ela não vai fazer nada de verdade. É só mais uma pessoa chata tentando causar problemas. Nossos pais vão resolver isso. Você ouviu ela? Explodiu Tyler, os olhos arregalados. Ela disse protocolo, investigação oficial, comitê disciplinar. Isso não é brincadeira. Isso não é uma reclamação que some com um telefonema. Talvez devêssemos ligar para nossos pais, sugeriu Gabriel Santos, já tirando o celular do bolso com mãos trêmulas. Meu pai conhece metade dos coronéis desta base. Ele pode o quê? Não, interrompeu Tyler, a realidade finalmente penetrando em sua mente privilegiada. Apagar uma gravação oficial? Intimidar uma comandante em missão classificada? Você realmente acha que é assim que funciona? Tyler pegou seu próprio celular com mãos tremendo visivelmente e discou o número do pai. General Thomas Brennan, o homem que sempre atendia suas ligações. O homem que sempre resolvia seus problemas com um telefonema estratégico. A chamada foi direto para o correio de voz. Alô, você ligou para o General Brennan. Deixe sua mensagem após o sinal. Pai, sou eu. Preciso falar com você urgentemente. É sobre uma situação aqui na academia. Por favor, me liga de volta assim que puder. É importante. É muito importante, ele tentou novamente. Mesmo resultado. Direto para correio de voz. Tentou uma terceira vez. Agora com desespero verdadeiro na voz. Nada. O que Tyler não sabia, o que seu cérebro em pânico não podia processar, era que o General Thomas Brennan havia recebido uma ligação oficial exatamente 15 minutos antes. Uma ligação que mudaria tudo. General Brennan, aqui é o Coronel Joaquim Silva, da Academia Militar do Rio de Janeiro. Preciso informá-lo oficialmente de uma situação disciplinar grave envolvendo seu filho Tyler. Houve uma pausa pesada na linha. O General Brennan estava em seu escritório em Brasília, revisando documentos estratégicos, quando o telefone tocou com o código de prioridade militar. Coronel Silva, respondeu ele. A voz já tensa porque ligações com código de prioridade nunca traziam boas notícias. O que aconteceu? Senhor, seu filho foi flagrado em gravação de alta definição, cometendo assédio contra uma oficial superior em missão classificada. As evidências incluem ameaça com arma de treinamento, comentários raciais explícitos, questionamento de mérito baseado em diversidade e múltiplas violações do Código de Conduta Militar. A conversa durou menos de 5 minutos, mas foi tempo suficiente para o General Brennan entender com clareza devastadora que a carreira militar que planejara meticulosamente para o filho, a mesma carreira que ele próprio seguira, que seu pai seguira, que 3 gerações de Brennans haviam seguido com honra, estava terminando antes mesmo de começar verdadeiramente. Tem certeza absoluta disso, coronel? Perguntou o general, a voz pesada como chumbo derretido. As provas são irrefutáveis. Gravações de áudio em equipamento militar oficial, senhor. Postagens documentadas em redes sociais mostrando padrão de comportamento. Múltiplas testemunhas oculares. E o pior, o coronel Silva pausou. A oficial em questão é a comandante Tiffany Rodrigues. O general Brennan fechou os olhos. Ele conhecia aquele nome. Conhecia a reputação. Conhecia as lendas sussurradas em corredores classificados sobre missões impossíveis completadas com sucesso absoluto. Entendo perfeitamente, disse o general finalmente. Cada palavra custando um pedaço de sua alma. Prossiga de acordo com o protocolo militar padrão, coronel. Não haverá interferência da minha parte.
Meu filho deve responder por suas ações como qualquer outro soldado responderia. Às 15h30 daquela tarde, que parecia nunca terminar, um alto-falante ecoou por todos os corredores, pátios, dormitórios e salas de aula da Academia Militar do Rio de Janeiro. Atenção, todos os cadetes. Reunião obrigatória no auditório principal em 15 minutos. Repito, Assembleia Disciplinar obrigatória. Presença de todos os cadetes é mandatória. Não haverá exceções. Tyler sentiu seu estômago revirar violentamente. Seu telefone ainda não tinha nenhuma resposta do pai. Nenhuma mensagem tranquilizadora. Nenhum "já resolvi, filho". Nenhum "fica calmo que papai cuida disso". E agora, uma assembleia disciplinar havia sido convocada no exato mesmo dia, apenas horas depois de seu confronto com aquela mulher misteriosa, que revelou ser muito mais do que aparentava. No auditório principal, com capacidade para 500 pessoas, 400 cadetes se reuniram em silêncio tenso e desconfortável. O ar-condicionado trabalhava no máximo, mas mesmo assim todos suavam. Não do calor, do nervosismo coletivo. Algo grande estava acontecendo. Tyler e seus amigos sentaram nas últimas fileiras, tentando se tornar invisíveis, tentando desaparecer nas sombras. Não funcionou. O coronel Joaquim Silva subiu ao palco central. A postura militar impecável, as medalhas brilhando no peito sob as luzes potentes. E atrás dele, subindo os degraus com a graça mortal de um predador, vinha uma figura que fez o coração de Tyler literalmente parar por 2 batimentos. A comandante Tiffany Rodrigues, mas agora ela não usava o uniforme simples e sem identificações da manhã. Agora ela estava com seu uniforme militar completo de gala. Medalhas de honra militar brilhavam em seu peito como constelações de coragem. Insígnias navais de elite decoravam seus ombros com autoridade incontestável. 3 estrelas douradas indicavam operações classificadas de nível máximo. E no centro absoluto, capturando toda a luz do auditório, a Medalha de Honra Nacional do Congresso, a mais alta condecoração militar que um brasileiro pode receber. E medalha que menos de 50 pessoas vivas no país inteiro possuem. O auditório inteiro engasgou coletivamente. Tyler estava pálido como um fantasma, o sangue drenado completamente de seu rosto. Suas mãos agarravam os braços da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "Cadetes", começou o coronel Silva, sua voz militar ecoando pelo sistema de som em cada centímetro do auditório silencioso. "Apresento a vocês oficialmente a comandante Tiffany Rodrigues, a primeira mulher negra Navy SEAL brasileira a liderar operações especiais em múltiplas zonas de guerra. Veterana condecorada de 7 missões classificadas, salvadora de 47 vidas documentadas em combate e portadora da Medalha de Honra Nacional." Um murmúrio chocado, quase um gemido coletivo de horror e admiração misturados, percorreu o auditório como onda. Tyler queria vomitar, queria desaparecer, queria que a terra se abrisse e o engolisse para sempre, mas o pior ainda estava por vir. A comandante Rodrigues esteve entre vocês nas últimas 3 semanas. Continuou o coronel Silva, cada palavra caindo como um martelo de juiz, em uma missão de observação altamente classificada para avaliar potencial de liderança real e identificar problemas sistêmicos de conduta entre nossos futuros oficiais. O coronel pausou deliberadamente, seus olhos militares treinados varrendo o auditório até encontrarem e travarem diretamente nos olhos aterrorizados de Tyler Brennan. Infelizmente, a palavra ecoou pelo som como sentença de morte. Alguns cadetes falharam espetacularmente, catastroficamente e irremediavelmente nessa avaliação. Tiffany Rodrigues deu um passo à frente, sua presença no palco comandando respeito absoluto e atenção total de cada pessoa presente. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir a respiração coletiva de 400 pessoas. "Esta manhã", começou ela, a voz cortante como lâmina cirúrgica, um grupo de cadetes decidiu que seria apropriado
engraçado e aceitável apontar uma arma de treino para minha cabeça, insultar minha presença nesta academia sagrada e questionar publicamente se eu mereço estar aqui. Você podia ouvir um alfinete cair. O auditório estava tão quieto que parecia que todos haviam esquecido como respirar. Esses mesmos cadetes, continuou ela, a voz mantendo aquela calma profissional letal, expressaram a crença explícita de que pessoas como eu, mulheres negras, só conseguem posições militares por meio de cotas de diversidade e políticas sociais. Não por mérito real, não por sacrifício, não por sangue derramado em campos de batalha que esses garotos privilegiados só conhecem de videogames e filmes de Hollywood. Murmúrios começaram a se espalhar pelo auditório. Cadetes se viravam para olhar uns para os outros, procurando os culpados, tentando identificar quem havia cometido tamanha estupidez. Cadete Tyler Brennan, a voz de Tiffany, ecoou como trovão. Tyler fechou os olhos. Aquele era o momento. O fim de tudo. Cadete Lucas Mendes, Cadete Gabriel Santos, Cadete Marcelo Ferreira. Os 4 nomes ecoaram pelo auditório como lista de condenados à morte. Apresentem-se à frente imediatamente. Os 4 jovens se levantaram cambaleantes, as pernas tremendo como gelatina, caminhando pelo corredor central, enquanto 396 pares de olhos os observavam com uma mistura devastadora de choque, julgamento, desprezo e, pior que tudo, pena. Cada passo parecia durar uma eternidade. O corredor, que normalmente levava 15 segundos para atravessar, agora parecia ter 15 quilômetros. Suas botas militares ecoavam no piso de madeira como batidas de tambor funeral. Quando finalmente chegaram à frente do palco, os 4 ficaram em posição de sentido, mas suas posturas estavam completamente destruídas. Ombros caídos, cabeças baixas, mãos tremendo visivelmente. Durante minha investigação, continuou Tiffany, sua voz agora carregada de uma tristeza profunda, que era pior que raiva, descobri que o comportamento de hoje não foi um incidente isolado, uma explosão momentânea de mau julgamento. Ela fez um gesto e uma tela gigante desceu atrás dela, acendendo-se com brilho que fez todos piscarem. Foi parte de um padrão sistemático, documentado e celebrado de preconceito e arrogância tóxica, documentado por eles mesmos, em suas próprias redes sociais. A tela gigante se encheu de capturas de tela, posts do Instagram de Tyler com memes racistas compartilhados com emojis de risada, comentários no Facebook de Lucas zombando de redução de padrões militares para acomodar minorias incompetentes, tweets de Gabriel com piadas ofensivas sobre mulheres nas Forças Armadas. Stories do TikTok de Marcelo, imitando estereótipos raciais em festas particulares. Suspiros de choque ecoaram pelo auditório como onda. Alguns cadetes viraram o rosto enojados. Outros cobriram a boca com as mãos. Muitos balançaram a cabeça em descrença absoluta, envergonhados de serem associados mesmo remotamente a esse nível de ignorância institucionalizada. Uma cadete na terceira fileira começou a chorar silenciosamente. Ela era uma das poucas mulheres negras na academia e agora entendia que não estava sozinha em suas experiências. Que aquilo que ela sentia não era paranoia, era real, documentado, provado. Meu Deus, sussurrou alguém na plateia, autossuficiente para ser ouvido no silêncio mortal. Como resultado desta investigação completa e das evidências irrefutáveis coletadas, anunciou o Coronel Silva, retomando o microfone com autoridade absoluta. Esses 4 cadetes estão sendo imediatamente expulsos da Academia Militar do Rio de Janeiro. A palavra expulsos ecoou como tiro de canhão. Tyler sentiu suas pernas fraquejarem. Se não estivesse em posição de sentido, teria desabado no chão, seus registros militares permanentes,
continuou o coronel, implacável como máquina, refletirão conduta fundamentalmente incompatível com os valores das Forças Armadas brasileiras. Desonra por preconceito racial, assédio a superior, ameaça com arma e violação sistemática do Código de Honra Militar. Tyler desabou, não fisicamente, mas internamente. Sua carreira militar estava morta, sua reputação destruída, seus sonhos incinerados. E tudo isso na frente de 400 testemunhas que nunca esqueceriam este momento. Além disso, o coronel Silva não havia terminado. Esta investigação completa, incluindo as gravações, postagens em redes sociais e análise comportamental, será compartilhada com todas as outras instituições militares do país como material educacional obrigatório sobre a importância crítica do respeito, profissionalismo e inclusão real. Isso significava que o fracasso deles seria estudado, analisado, usado como exemplo do que não fazer. Seus rostos, seus nomes, suas ações estúpidas seriam conhecidas por cada cadete militar em cada academia do Brasil. Legado destruído, não apenas para eles, mas para suas famílias por gerações. Mas a responsabilização ainda não terminou, disse Tiffany, dirigindo-se diretamente a Tyler com olhos que perfuravam sua alma. Cadete Brennan, ela pronunciou seu nome como se fosse uma doença. Você afirmou hoje que eu não entenderia networking, conexões familiares e como o mundo militar realmente funciona. Tyler engoliu em seco, incapaz de responder. Lágrimas começando a se formar em seus olhos, apesar de todos os seus esforços para mantê-las contidas. Gostaria que soubesse, continuou ela. Cada palavra escolhida como bala precisa que seu pai, General Thomas Brennan, foi pessoalmente informado de sua conduta há exatamente 3 horas. O coração de Tyler parou completamente. A resposta oficial dele foi, e cito textualmente, prossiga de acordo com o protocolo militar padrão, coronel. Não haverá interferência da minha parte. Meu filho deve responder por suas ações como qualquer outro soldado responderia. O último fio microscópico de esperança que Tyler ainda segurava desesperadamente foi cortado. Queimado e destruído completamente. Nem mesmo seu pai, o homem que sempre o salvava, queria ou podia salvá-lo desta vez. Porque desta vez ele havia ido longe demais. A verdadeira tragédia aqui, disse Tiffany. E agora sua voz estava carregada de uma tristeza profunda e genuína que era 1000 vezes pior que raiva. Não é a punição que vocês receberão. Não são as carreiras destruídas. Não são os sonhos incinerados. Ela pausou. Os olhos varrendo não apenas os 4 cadetes destruídos à sua frente, mas cada pessoa no auditório. A verdadeira tragédia é que vocês desperdiçaram covardemente a oportunidade sagrada de servir ao lado de soldados extraordinários. Soldados que deram literalmente suas vidas, derramaram seu sangue, sacrificaram tudo para proteger os mesmos valores fundamentais que vocês ridicularizaram, cuspiram e destruíram hoje. Lágrimas agora corriam abertamente pelo rosto de Tyler. Gabriel estava soluçando. Lucas tinha as mãos tremendo violentamente. Marcelo estava pálido como um cadáver. Meu pai, continuou Tiffany. E agora havia uma vulnerabilidade real em sua voz que fez cada pessoa no auditório segurar a respiração. Sargento Mestre Roberto Rodrigues morreu em serviço quando eu tinha 16 anos. Não em combate glorioso, em um acidente de treinamento causado por equipamento defeituoso que os superiores sabiam que estava quebrado. O auditório estava completamente silencioso. Você podia ouvir corações batendo. Ele me ensinou que honra não está no sobrenome que você herda. Está no sangue que você está disposto a derramar pelo soldado ao seu lado. Pelo companheiro que pode ser negro, branco, homem, mulher, rico, pobre. Qualquer pessoa disposta a servir com honra. Ela olhou diretamente para Tyler. Vocês cuspiram nessa lição. E agora pagarão o preço dessa ignorância pelo resto de suas vidas. Seguranças, chamou o coronel Silva. 4 oficiais de segurança militar subiram ao palco.
posicionando-se atrás de cada um dos ex-cadetes: Tyler Brennan, Lucas Mendes, Gabriel Santos e Marcelo Ferreira. Anunciou o coronel formalmente. Vocês estão oficialmente expulsos da Academia Militar do Rio de Janeiro. Terão 2 horas para recolher seus pertences pessoais e deixar as instalações permanentemente. Seus uniformes serão confiscados, suas identificações militares destruídas, seus acessos revogados imediatamente. Enquanto os 4 ex-cadetes eram escoltados para fora do auditório em total e completa desgraça absoluta, uma transformação fundamental começou a tomar forma dentro daquela instituição centenária. Por um momento, quando as portas pesadas se fecharam atrás deles com um som final e definitivo, o silêncio no auditório foi ensurdecedor. Mas aqueles que conhecem o verdadeiro poder da justiça sabem que ela se move como tempestade tropical, silenciosa no início. Apenas nuvens escuras no horizonte, mas absolutamente devastadora quando finalmente revela toda a sua força destrutiva. E a tempestade de transformação que Tiffany Rodrigues havia desencadeado estava apenas começando. 6 meses depois daquele dia histórico que mudou para sempre a Academia Militar do Rio de Janeiro, uma transformação extraordinária e profunda havia tomado conta não apenas daquela instituição centenária, mas de todo o sistema militar brasileiro. A comandante Tiffany Rodrigues agora servia oficialmente como diretora nacional de inclusão e excelência operacional, um cargo criado especificamente pelo alto comando das Forças Armadas após sua investigação pioneira ter exposto rachaduras fundamentais no sistema que ninguém queria admitir que existiam, sob sua liderança visionária e implacável. A academia implementou protocolos rigorosos de avaliação comportamental que se tornaram modelo obrigatório para instalações militares em todo o país. De Manaus a Porto Alegre, de Recife a Curitiba, cada academia militar brasileira agora seguia os padrões Rodrigues. O caso dos 4 de Brennan, como ficaram tristemente conhecidos na mídia militar e civil, tornou-se estudo de caso obrigatório em cursos de liderança, ética militar e gestão de diversidade em todo o Brasil. Tyler Brennan, Lucas Mendes, Gabriel Santos e Marcelo Ferreira não apenas perderam suas carreiras militares sonhadas e planejadas desde a infância, foram permanentemente banidos de qualquer posição em agências governamentais federais, estaduais ou municipais. Seus nomes entraram em uma lista negra digital, compartilhada entre instituições públicas, um sistema criado especificamente, após o caso deles, para prevenir que indivíduos com histórico documentado de preconceito ocupassem posições de poder sobre outros cidadãos. Tyler Brennan tentou desesperadamente usar as conexões poderosas do pai para conseguir um emprego no setor privado, em empresas de segurança, em consultorias militares, em qualquer lugar que aceitasse seu currículo manchado. Mas a gravação viral de seus comentários preconceituosos havia se espalhado como fogo em floresta seca por todas as redes profissionais. LinkedIn, grupos de WhatsApp de RH, fóruns de recrutamento corporativo. Todo mundo conhecia seu rosto, seu nome, sua vergonha. Empresas multinacionais, com políticas rígidas de diversidade, simplesmente não queriam associar suas marcas cuidadosamente construídas a esse tipo de mentalidade tóxica e ultrapassada. Em pleno 2024, com consumidores cada vez mais conscientes e ativistas, contratar Tyler Brennan seria um suicídio de relações públicas. Ele acabou trabalhando em empregos temporários de baixa qualificação. Estoquista em supermercado, entregador de aplicativo, atendente de telemarketing. Cada trabalho, uma humilhação que corroía sua alma privilegiada um pedaço por vez. Lucas Mendes voltou para a casa dos pais em São Paulo, onde passou meses trancado no quarto, lutando contra depressão profunda e pensamentos suicidas até finalmente buscar ajuda psicológica. Gabriel Santos tentou recomeçar em outra cidade,
mudando de Manaus para Curitiba, mas sua reputação o seguiu como sombra. A internet não esquece, Google não perdoa. Marcelo Ferreira foi o único que conseguiu, eventualmente, encontrar emprego estável em uma pequena empresa familiar no interior de Minas Gerais, onde o dono não usava a internet e não conhecia sua história. Mas a verdadeira transformação milagrosa ocorreu nos corações e mentes dos cadetes que testemunharam aquela lição histórica e escolheram aprender com ela, comandante. Rodrigues, disse o cadete André Wilson, se aproximando dela após uma palestra emocionante sobre liderança inclusiva e excelência baseada em mérito real, queria agradecer profundamente por abrir nossos olhos. Eu estava me tornando como eles e nem percebia. Reproduzia piadas preconceituosas, ria de comentários racistas disfarçados de humor. Achava que era normal. Tiffany sorriu genuinamente, observando o jovem de 20 anos, que 6 meses atrás havia sido apenas mais um seguidor silencioso de comportamento tóxico, mas que agora estava completamente transformado. Coragem verdadeira. André, disse ela, colocando a mão no ombro dele, não é nunca cometer erros. Não é ser perfeito desde o início. Coragem real é reconhecer quando erramos, ter humildade para admitir e escolher, conscientemente ser melhor a cada dia. A academia agora recebia candidatos talentosos de todos os backgrounds socioeconômicos imagináveis por meio de programas revolucionários de bolsas integrais, que Tiffany havia implementado com apoio do Ministério da Defesa. Jovens de favelas do Rio, de comunidades ribeirinhas da Amazônia, de assentamentos rurais do Nordeste, de periferias de São Paulo. Todos agora tinham chance real de competir em igualdade de condições pelo sonho de servir às Forças Armadas brasileiras. E os resultados foram absolutamente surpreendentes. O desempenho geral da academia havia melhorado dramaticamente em todas as métricas mensuráveis. Notas mais altas, menor taxa de abandono, maior coesão entre equipes, melhor performance em simulações de combate. Descobriu-se, para surpresa de absolutamente ninguém que realmente prestava atenção, que a verdadeira diversidade de experiências, origens, perspectivas e vivências produzia soldados muito mais resilientes, criativos, adaptáveis e eficazes do que turmas homogêneas de garotos privilegiados, que cresceram em bolhas protegidas. O general Thomas Brennan, devastado pela vergonha que seu filho trouxera ao sobrenome da família, tomou uma decisão que surpreendeu absolutamente todos que o conheciam. Ele procurou pessoalmente a comandante Tiffany Rodrigues para uma conversa privada em seu escritório em Brasília. A reunião estava marcada para as 14 horas de uma terça-feira chuvosa. Comandante Rodrigues, disse ele, a voz carregada de arrependimento genuíno que pesava em cada sílaba, falhei catastroficamente como pai ao criar Tyler com esses valores distorcidos, elitistas e prejudiciais. Percebi tarde demais que minha própria complacência, meu próprio privilégio não questionado, contribuiu para criar o monstro que meu filho se tornou. Ele pausou, limpando a garganta emocionada. Gostaria humildemente de apoiar financeira e institucionalmente seus programas de transformação cultural. Não para redimir meu filho, essa chance ele perdeu por escolha própria, mas para honrar os valores que eu jurei defender e falhei em ensinar. A doação significativa de R$2 milhões que ele fez aos programas de inclusão da academia tornou-se a primeira de muitas. Outros oficiais veteranos de alta patente, envergonhados e acordados pelo comportamento exposto de seus próprios filhos privilegiados, começaram a questionar seriamente como haviam perpetuado inconscientemente uma cultura institucional de exclusão durante décadas. Tyler Brennan, trabalhando em 3 empregos diferentes para pagar o aluguel de um apartamento minúsculo em um bairro popular do Rio de Janeiro, finalmente começou a entender, realmente entender, o que significava não ter privilégios automáticos abrindo portas. Pela primeira vez em sua vida mimada,
Ele precisou acordar às 5 da manhã para pegar 2 ônibus lotados até o trabalho. Precisou escolher entre pagar luz ou comprar comida decente. Precisou sentir na pele o que era ser invisível, ser descartável, ser julgado apenas pelo seu trabalho e não pelo seu sobrenome. 6 meses depois daquela quinta-feira fatídica que destruiu sua vida planejada, ele escreveu uma carta pública de desculpas que foi amplamente compartilhada nas redes sociais e mídia nacional. Comandante Rodrigues, escreveu ele com caligrafia tremida em papel. Simples. Não posso desfazer minha ignorância covarde. Não posso apagar as palavras venenosas que disse. Não posso recuperar o tempo que desperdicei acreditando que meu sobrenome me tornava superior a qualquer pessoa. Mas posso testemunhar publicamente que a senhora estava absolutamente certa sobre mérito real. A carta continuava por 3 páginas de arrependimento genuíno, reflexão dolorosa e reconhecimento tardio. Pela primeira vez na vida, estou aprendendo o que significa realmente conquistar algo com meu próprio esforço, suor e disciplina. E é a lição mais humilhante e necessária que já recebi. A resposta de Tiffany foi pública, medida e poderosa, postada em suas redes sociais oficiais. Arrependimento genuíno é sempre o primeiro passo necessário para crescimento real e transformação de caráter. Mas as consequências das nossas escolhas permanecem como lembretes permanentes de que nossas palavras importam, nossas ações têm peso e nossos valores definem quem realmente somos quando ninguém está olhando. Ela não perdoou completamente, não ofereceu redenção fácil. Não apagou as consequências, mas reconheceu a humanidade no arrependimento, e isso era algo. A verdadeira lição mais profunda e transformadora veio quando Tiffany recebeu uma ligação inesperada em uma manhã ensolarada de setembro. Comandante Rodrigues, aqui é a senadora Patrícia Hamilton de Brasília. Vi seu trabalho revolucionário na Academia Militar do Rio e gostaria de propor algo que pode mudar fundamentalmente as Forças Armadas brasileiras. A proposta era ambiciosa, quase impossível, expandir os protocolos de Tiffany, sua metodologia de avaliação comportamental e seus programas de inclusão para todas as academias militares, bases operacionais e centros de treinamento do Brasil. Sua abordagem para identificar vieses sistêmicos e construir liderança verdadeiramente inclusiva e baseada em mérito seria implementada nacionalmente, treinando milhares de instrutores, reformulando currículos centenários, transformando a própria cultura militar brasileira desde as raízes. Senadora, respondeu Tiffany, sentindo lágrimas de propósito, cumprido enchendo seus olhos pela primeira vez em anos, seria a maior honra da minha vida servir de uma forma que faria meu pai sorrir orgulhoso de onde quer que esteja me observando. E assim, 6 meses depois de um confronto brutal em um pátio ensolarado do Rio de Janeiro, uma transformação que ninguém imaginaria possível começou a se espalhar como fogo. Positivo por todo o sistema militar brasileiro, mas a verdadeira prova do impacto duradouro dessa mudança ainda estava por vir, no primeiro aniversário exato daquele confronto histórico que mudou para sempre não apenas uma academia, mas um sistema inteiro. A Academia Militar do Rio de Janeiro realizou uma cerimônia especial que seria transmitida ao vivo para todas as instalações militares do Brasil. O pátio onde tudo começou, aquele mesmo pátio de concreto. Quente, onde Tyler Brennan pressionou uma arma de treino contra a têmpora de Tiffany, havia sido completamente transformado. Agora era o pátio da inclusão e excelência, com uma placa de bronze brilhante contando a história daquele dia e a lição que nasceu dele. Cadetes de todos os backgrounds imagináveis, unidos não por sobrenomes importantes ou conexões privilegiadas, mas por valores reais de excelência, respeito mútuo e compromisso com o serviço, se reuniram em formação perfeita. Negros, brancos, pardos, indígenas, homens e mulheres, filhos de generais e filhos de faxineiras. Todos ali pelo mesmo motivo, mérito real.
A diversidade visual era impressionante e linda de se ver. Rostos de todas as tonalidades de pele brasileira brilhando sob o sol carioca. E todos usando o mesmo uniforme, com o mesmo orgulho, a mesma dignidade, a mesma honra. Hoje, começou a comandante Tiffany Rodrigues, sua voz ecoando pelo sistema de som para milhares de pessoas presentes e centenas de milhares assistindo por transmissão ao vivo. Não celebramos a destruição de 4 carreiras. Celebramos o nascimento de um novo padrão de excelência militar baseado naquilo que realmente importa. Ela pausou, os olhos percorrendo os rostos jovens e determinados à sua frente. Há exatamente 1 ano, neste mesmo pátio, fui desafiada a provar meu valor. Fui questionada se merecia estar aqui. Fui humilhada por jovens que acreditavam que sobrenomes valiam mais que sacrifício. O silêncio era absoluto. Cada pessoa presente conhecia a história, mas ouvi-la diretamente da fonte era diferente. Era visceral. Mas o que aqueles jovens não entendiam, o que seus privilégios não questionados os cegavam para enxergar, era que eu não precisava provar nada para eles. Eu já havia provado meu valor em 7 missões classificadas. No sangue derramado, nos companheiros salvos, nas vidas protegidas. Ela respirou fundo, emoção genuína transparecendo em sua voz controlada. Meu pai, sargento-mestre Roberto Rodrigues, me ensinou que honra não é herdada, é conquistada. É construída tijolo por tijolo, através de escolhas difíceis, sacrifícios dolorosos e compromisso. Inabalável com aqueles ao nosso lado, a cerimônia continuou com uma homenagem profundamente emocionante aos soldados brasileiros que deram suas vidas em serviço ao país. Não apenas em guerras distantes, mas em operações de paz, missões humanitárias, desastres naturais, proteção de fronteiras. Um por um, nomes foram lidos em voz alta. Cada nome representava uma vida, uma família destruída pela perda, um sacrifício que merecia ser lembrado e honrado. Entre os nomes estava Roberto Rodrigues, pai de Tiffany, morto aos 42 anos em um acidente de treinamento evitável. Quando seu nome ecoou pelo sistema de som, Tiffany fechou os olhos por um momento. Uma lágrima solitária desceu por sua bochecha, a primeira que alguém havia derramar publicamente. Pai, sussurrou ela, a voz quebrando levemente. Hoje seu sacrifício tem novo significado. Hoje jovens de todas as origens têm a chance que você sonhou que eu tivesse. A chance de servir com dignidade, respeito e igualdade real. Vários cadetes subiram ao palco para compartilhar como o novo sistema havia mudado suas vidas de formas que nunca imaginaram possíveis. Meu nome é Jéssica Silva, disse uma jovem negra de 19 anos de uma favela de Salvador. Há 2 anos, eu trabalhava como caixa de supermercado, estudando à noite para o vestibular militar. Naquela época, pessoas me diziam constantemente que lugares como a academia militar não eram para pessoas como eu, que eu estava sonhando alto demais, que deveria ser realista. Ela pausou, emoção enchendo sua voz. Hoje estou entre os 5% melhores da minha turma. Não por cotas, não por favores. Por trabalho duro, disciplina e o mérito real que a comandante Rodrigues ensina todos os dias. Ela me mostrou que não existem limites quando você tem determinação e recebe oportunidades justas. A plateia explodiu em aplausos emocionados. Outro cadete subiu. Carlos Mendonça, indígena da etnia Guarani, do Mato Grosso do Sul. Em minha comunidade, disse ele com sotaque característico, nunca houve um militar de alta patente. Nunca. Meus ancestrais sempre foram vistos como inferiores, incapazes de liderança estratégica. Mas a comandante Rodrigues me ensinou que liderança não tem cor de pele, não tem origem étnica. Tem caráter, disciplina e coragem. Mais aplausos, mais lágrimas, mais transformação sendo testemunhada ao vivo. Tiffany retornou ao microfone para seu discurso final da cerimônia. Este seria o momento que definiria todo o legado que ela estava construindo. A melhor vingança, disse ela,
A voz agora forte e clara como cristal, ecoando com convicção absoluta, não é rebaixar aqueles que nos rebaixaram. Não é destruir aqueles que tentaram nos destruir. Não é fazer os outros sentirem a mesma dor que nos fizeram sentir. Ela pausou dramaticamente, os olhos brilhando com sabedoria conquistada através de sangue, suor e lágrimas. A melhor vingança é elevar o padrão tão alto, construir um sistema tão excelente, criar oportunidades tão genuínas, que o comportamento medíocre, o preconceito institucionalizado e a arrogância privilegiada simplesmente não consigam mais competir. Tornam-se obsoletos, irrelevantes, extintos. O auditório explodiu em aplausos ensurdecedores que duraram quase 2 minutos completos. Pessoas choravam abertamente. Cadetes batiam continência com lágrimas escorrendo. Instrutores veteranos que serviram por décadas sentiam pela primeira vez que estavam fazendo parte de algo verdadeiramente maior. Em um pequeno apartamento na zona norte do Rio de Janeiro, Tyler Brennan assistia àquela cerimônia pela televisão de tubo usada que havia comprado em um brechó. Ele estava sozinho. Seus antigos amigos haviam se afastado completamente. Lucas, Gabriel e Marcelo raramente respondiam suas mensagens, cada um lidando com sua própria vergonha à sua maneira. Quando Tiffany pronunciou aquelas palavras sobre a melhor vingança, Tyler finalmente entendeu, realmente profundamente entendeu, a magnitude do que havia perdido. Não apenas uma carreira militar, não apenas prestígio social, não apenas o futuro planejado. Ele havia perdido a chance sagrada de fazer parte de algo infinitamente maior que ele mesmo. De servir ao lado de pessoas extraordinárias, que mediam valor real pelo caráter, pelo sacrifício, pela honra conquistada, não pelo sobrenome herdado. Ele havia perdido a oportunidade de ser parte da solução e, em vez disso, se tornara o exemplo perfeito do problema. Lágrimas desceram por seu rosto enquanto ele assistia àqueles cadetes diversos, unidos, excelentes, cantando o hino nacional com uma unidade e paixão genuínas que ele nunca conseguira sentir em seus dias de arrogância cega. Os resultados do programa Rodrigues de transformação militar eram inegáveis e mensuráveis. A Academia Naval do Rio Grande agora tinha as maiores taxas de desempenho operacional de sua história centenária. Recorde de aprovações em testes físicos. Recorde de excelência acadêmica. Recorde de satisfação entre cadetes. A base aérea de Brasília reportou redução de 87% em incidentes disciplinares relacionados a preconceito nos primeiros 6 meses de implementação dos protocolos. O Centro de Treinamento de Operações Especiais da Amazônia documentou que equipes diversas completavam missões simuladas, 34% mais rápido e com 52% menos erros. Táticos do que equipes homogêneas. Os números não mentiam. A diversidade real, a inclusão genuína e o mérito baseado em desempenho produziam resultados superiores em todas as métricas que realmente importavam. Cadetes agora competiam ferozmente para estudar na Academia Militar do Rio de Janeiro, não pelo prestígio elitista ultrapassado, mas pela excelência real, pela oportunidade de aprender com a lendária comandante Rodrigues e pela chance de servir em um ambiente que verdadeiramente honrava os melhores valores militares sem hipocrisia. A lista de espera tinha mais de 5.000 candidatos qualificados. Jovens brilhantes de todo o Brasil sonhando com a oportunidade de provar seu valor em um sistema finalmente justo. Tiffany Rodrigues havia provado algo fundamental. Quando você enfrenta preconceito não com raiva destrutiva, mas com inteligência estratégica, dignidade inabalável e propósito transformador, você não apenas vence uma batalha, você transforma o próprio campo de batalha. Você muda as regras do jogo para sempre. Você constrói um legado que sobrevive gerações. E enquanto o sol se punha sobre o Rio de Janeiro naquele primeiro aniversário histórico,
projetando sombras longas sobre o pátio da inclusão e excelência. Uma verdade fundamental brilhava mais clara que nunca. A verdadeira força não está em subjugar os outros, está em elevar a todos ao seu potencial máximo. 3 anos depois daquele dia que mudou tudo, a transformação iniciada por Tiffany Rodrigues havia se espalhado muito além das fronteiras militares brasileiras. Sua história se tornou caso de estudo internacional em Harvard, West Point, Sandhurst e outras academias militares de elite ao redor do mundo. A comandante Rodrigues agora viajava pelo Brasil inteiro, palestrando não apenas para militares, mas para empresas, universidades, escolas, organizações sociais. Sua mensagem transcendia as Forças Armadas e tocava algo universal na experiência humana: a luta por dignidade, respeito e oportunidade genuína em um mundo que constantemente tenta nos colocar em caixas baseadas em aparências superficiais. Cada um de nós, dizia ela em suas palestras emocionantes, enfrenta seu próprio pátio de treinamento. Aquele momento em que somos testados, humilhados, questionados sobre se realmente merecemos estar onde estamos. A pergunta não é se isso vai acontecer. A pergunta é como você vai responder quando acontecer. Em uma tarde chuvosa de junho, 3 anos e meio após a expulsão, Tyler Brennan fez algo que levou meses de terapia e anos de crescimento doloroso para ter coragem de fazer. Ele pediu uma reunião presencial com a comandante Tiffany Rodrigues. Para sua surpresa absoluta, ela aceitou. Eles se encontraram em uma cafeteria simples na Lapa, Rio de Janeiro. Longe de qualquer protocolo militar, longe de câmeras, longe de expectativas públicas. Apenas 2 pessoas que compartilhavam uma história dolorosa e transformadora. Tyler estava irreconhecível. Já não era o jovem arrogante de ombros largos e sorriso prepotente. Seus olhos carregavam uma humildade profunda conquistada através de anos trabalhando em empregos que seus antigos colegas considerariam indignos. Suas mãos estavam calejadas de trabalho braçal. Sua postura era curvada pelo peso do arrependimento carregado diariamente. Comandante Rodrigues, começou ele, a voz tremendo, incapaz de olhar diretamente em seus olhos. Eu sei que não mereço seu tempo. Sei que nenhum pedido de desculpas pode desfazer o que fiz. Mas precisava dizer pessoalmente que a senhora me salvou. Tiffany inclinou a cabeça confusa. Salvou? Se as lágrimas já começavam a escorrer por seu rosto. Naquele dia, eu era um monstro disfarçado de soldado. Estava seguindo um caminho que eventualmente me levaria a fazer coisas terríveis, em nome de autoridade e privilégio. A senhora me deteve antes que eu pudesse causar danos irreparáveis a pessoas inocentes sob meu comando. Ele pausou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Passei 3 anos trabalhando em uma ONG de direitos humanos, ajudando jovens de favelas a conseguirem educação. Cada dia tento compensar, mesmo sabendo que nunca será suficiente. Mas agora eu entendo. Finalmente entendo o que a senhora tentou ensinar. Tiffany observou o homem quebrado à sua frente por um longo momento em silêncio. Ela não sentiu raiva, não sentiu superioridade. Sentiu algo mais complexo e profundamente humano. Tyler, disse ela usando seu primeiro nome pela primeira vez. Perdão verdadeiro não significa esquecer o que aconteceu. Não significa apagar consequências. Não significa que tudo volta a ser como antes. Ela pausou, escolhendo cuidadosamente cada palavra. Perdão real significa reconhecer que pessoas podem mudar, que crescimento é possível, que a versão de você que cometeu aqueles erros não precisa ser a versão final de quem você é. Tyler soluçou abertamente agora. Anos de culpa finalmente encontrando alguma forma de libertação. Mas você nunca mais servirá nas Forças Armadas, continuou ela, a voz firme, mas não cruel. Essa porta se fechou permanentemente, não como punição eterna, mas como consequência natural de escolhas feitas. Algumas oportunidades, uma vez perdidas, não retornam. Isso é uma lição tão importante quanto qualquer outra. Eu sei, sussurrou ele.
e aceito isso. Só queria que soubesse que sua lição não foi desperdiçada em mim. Enquanto Tiffany dirigia de volta para casa após aquele encontro inesperado e emocionalmente complexo, ela refletiu sobre a jornada extraordinária dos últimos anos. De um momento de humilhação em um pátio ensolarado a uma transformação nacional que tocou milhares de vidas, de ser questionada sobre seu direito de existir em espaços de poder, a criar oportunidades para que milhares de outros nunca precisassem provar seu valor da forma que ela precisou. A verdadeira vitória, pensou ela em voz alta, gravando notas de áudio para uma palestra futura, não está em destruir aqueles que nos prejudicaram. Está em construir um mundo onde o tipo de prejuízo que sofremos se torna impossível de perpetuar. A jornada havia começado em paz. Uma comandante confiante em uma missão de observação evoluiu para desafio, jovens arrogantes testando seus limites. Passou por medo, não dela, mas deles ao perceberem seu erro. Exigiu coragem para expor verdades desconfortáveis e enfrentar um sistema corrupto. Demandou sacrifício de carreiras destruídas, lições dolorosas aprendidas e mudanças fundamentais implementadas. Alcançou triunfo, não apenas pessoal, mas sistêmico e transformador, e culminou em gratidão pela oportunidade de transformar dor em propósito, injustiça em mudança, humilhação em legado duradouro. E você? Tiffany perguntaria se estivesse falando diretamente com você agora. Já enfrentou situações onde precisou provar seu valor contra preconceitos estabelecidos? Onde pessoas julgaram você pela aparência, pelo sobrenome, pela origem, e não pelo seu caráter ou competência real? Ela pausaria, deixando a pergunta pesar. Quando esse momento chegar, e ele chegará para todos nós eventualmente, você tem uma escolha fundamental a fazer. Você pode responder com raiva destrutiva, perpetuando o ciclo de ódio. Pode responder com resignação, aceitando a injustiça como inevitável. Ou pode responder com inteligência estratégica, dignidade inabalável e determinação de não apenas vencer sua batalha pessoal, mas transformar o sistema inteiro para que outros não precisem lutar as mesmas batalhas sozinhos. Hoje, a Academia Militar do Rio de Janeiro possui a turma mais diversa, mais excelente e mais unida de sua história de 150 anos. O Prêmio Rodrigues de Excelência e Inclusão é agora a honra mais cobiçada entre cadetes, não por mérito acadêmico isolado, mas por demonstrar liderança que eleva todos ao redor. Jéssica Silva, aquela jovem de Salvador, que trabalhava como caixa de supermercado, agora é tenente e lidera sua própria unidade em operações de paz na África. Carlos Mendonça, o jovem indígena Guarani, é instrutor de táticas de sobrevivência na selva, ensinando técnicas ancestrais de seu povo para soldados de elite. Centenas de outros, como eles agora, servem com honra, provando diariamente que excelência não tem cor, gênero ou código postal. No túmulo do sargento-mestre Roberto Rodrigues, em um cemitério militar tranquilo, no subúrbio do Rio, uma nova placa foi instalada pela Academia Militar, em memória de Roberto Rodrigues, cujo sacrifício plantou sementes de transformação que floresceram através de sua filha extraordinária. Sua morte não foi em vão. Seu legado vive em cada soldado que agora serve com dignidade, independentemente de origem. Tiffany visita o túmulo todo mês, como sempre fez, mas agora leva flores com um sorriso em vez de lágrimas de raiva. Conseguimos, pai, sussurra ela, tocando a lápide de mármore. Mudamos o sistema. Não completamente, não perfeitamente, mas significativamente. E vamos continuar mudando até que nenhum jovem precise provar que merece oportunidades básicas de servir ao seu país. A história da comandante Tiffany Rodrigues nos ensina várias lições profundas e atemporais. Primeira, nunca julgue alguém pela aparência superficial. A pessoa que você subestima hoje pode ser exatamente quem você precisa amanhã. Segunda,
Privilégio não questionado é uma forma de prisão. Você pode ter todas as portas abertas, mas nunca saberá se consegue andar por conta própria. Terceira, a melhor vingança não é destrutiva, é construtiva. Construa algo tão bom que torna a mediocridade obsoleta. Quarta, consequências são professoras mais efetivas que sermões. Às vezes, deixar alguém sentir o peso real de suas ações ensina mais que 1000 palavras. Quinta, transformação real leva tempo. Requer estratégia, demanda paciência, mas quando acontece, muda gerações inteiras. Se essa história tocou seu coração, se ela fez você refletir sobre suas próprias experiências com preconceito, privilégio ou justiça, faça 3 coisas agora mesmo. Primeiro, inscreva-se neste canal e ative o sininho de notificações para mais histórias que inspiram, educam e transformam. Segundo, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Pode ser aquela pessoa lutando contra a discriminação. Pode ser aquele amigo que precisa questionar seus próprios privilégios. Terceiro, deixe nos comentários sua própria história. Você já enfrentou seu pátio de treinamento? Como reagiu? O que aprendeu? Vamos criar uma comunidade de pessoas comprometidas com excelência real e inclusão genuína. A comandante Tiffany Rodrigues provou que quando você é confrontado com injustiça, você tem o poder de escolher sua resposta. Você pode diminuir ao nível deles, ou pode elevar o padrão tão alto que eles simplesmente não conseguem mais alcançar. Ela escolheu o segundo caminho. E ao fazer isso, não apenas venceu uma batalha pessoal, ela venceu a guerra inteira e construiu um legado que viverá por gerações, que cada um de nós concluiria. Tiffany, se estivesse falando agora, tenha a coragem de transformar nossa dor em propósito, nossa raiva em ação construtiva e nossa indignação em mudança duradoura, porque no final nós não somos definidos pelos obstáculos que enfrentamos, somos definidos por como escolhemos superá-los e pela diferença que fazemos no mundo ao longo do caminho. A comandante destruiu a arrogância deles sem precisar se rebaixar ao nível deles e construiu algo infinitamente maior e mais duradouro no processo. Um mundo onde mérito real finalmente importa mais que sobrenomes herdados.